Vim fazer o vídeo explicado e detalhado do último episódio de Del House. Pois é, minha gente, Del House acabou, mas ainda tem muito conteúdo, tem muita coisa a ser falada. Já fiz um vídeo aqui pro canal reagindo ao episódio final, fiz também um vídeo falando sobre as minhas impressões, tudo que eu senti com relação a esse último episódio, ao desfecho de Del House. E agora estou aqui pra falar com detalhes sobre esse último episódio. E gente, é um episódio muito grande, um episódio muito comprido, com muita informação. Inclusive esse episódio foi bem maior do que o primeiro e segundo, com 54 minutos. Gente, quase 1 hora de episódio. Então não vai caber tudo só nesse vídeo. No vídeo detalhado sobre o segundo episódio da terceira temporada, eu já tinha dividido em 2 partes, e aqui vai acontecer a mesma coisa. Então essa é a primeira parte, bora começar já, né, que tem muita coisa a ser falada. E aí, gente, eu sou o Pato, estou sempre fazendo vídeos sobre filmes, séries e animações com conteúdo LGBTQIAP+. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no canal, aproveita e já deixa um like pra ajudar ele a chegar a muito mais pessoas. E o terceiro episódio especial da terceira temporada de Del House, que fecha toda a série, chama Watching and Dreaming, que podemos entender como assistir e sonhar, e pode tanto estar ligado com o colecionador e a esse novo jogo que ele vai fazer, de deixar os personagens dormindo enquanto ele observa, como também ao Titã de Boiling Isles, né, o pai do King, que a gente descobre nesse episódio que estava esse tempo todo observando tudo que estava acontecendo. Eu já chego nisso mais pra frente. Mas algo que eu queria apontar também com relação ao título do episódio, na verdade é o título desses 3 últimos episódios de Del House. O primeiro chama Thanks to Them, o segundo chama For the Future e o terceiro Watching and Dreaming. E desde a primeira temporada a gente sabe que Del House gosta de brincar com os títulos dos episódios, gosta de colocar algumas mensagens secretas dentro dos episódios. E aqui na terceira temporada, apesar de não ter código secreto dentro dos episódios, os títulos juntos formam uma frase. Se a gente pegar a primeira palavra de cada um dos títulos dessa terceira temporada, a gente tem a frase Thanks for Watching, que nada mais é do que obrigado por assistir. É uma forma da Dana Terrace, criadora de Del House, e de toda a equipe que trabalhou dentro da série, agradecer a gente por ter acompanhado ela durante todo esse tempo. E vamos lá pro início do episódio, que começou exatamente onde o segundo terminou. No final do segundo episódio, o colecionador é convencido pelo Belus que a Luz e seus amigos vieram pra lá pra derrotá-lo, então ele decide que é hora de jogar um novo jogo e estala seus dedos. Então tudo começa a tremer e o colecionador convoca algumas cordas de luz pra capturar o grupo. Então a Luz fica inconsciente, tem uma visão rápida daquele entre mundos, onde ela vê o rosto do Titã. Segura aí mais um pouco que eu vou falar dele daqui a pouquinho, então eu não vou dar detalhes agora dessa primeira imagem que a gente viu. Mas ele fala que ela precisa acordar e quando a Luz abre os olhos, ela tá dentro de um sonho, dentro de uma ilusão. E nessa ilusão, a Luz tá dentro do castelo do Imperador Belus, na sala do trono, vestida com os trajes do Imperador. Então quando a Luz tá se perguntando se aquilo é um sonho ou não, a talismã dela aparece e ela se dá conta que ela tá dentro dessa ilusão. E caminhando pelos corredores do castelo, a gente vê que alguns vitrais, alguns murais estão com a imagem da Luz no lugar do Belus. Esse pesadelo em que a Luz se encontra no lugar do Belus, como se ela fosse o Imperador, tem a ver com a consciência da Luz e os pensamentos recentes de que ela ajudou o Belus quando voltou pro passado a ele se tornar o Imperador. Porque se a Luz não tivesse ajudado o Belus a encontrar o colecionador, o plano dele nunca teria acontecido, ele nunca teria se tornado imperador. E a Luz, de certa forma, se compara ao Belus, achando que é capaz de ir até as últimas consequências para defender seus amigos, assim como o Belus pensou em fazer quando era para salvar o Caleb, o irmão dele. Então, na entrada principal do castelo, a Luz olha sobre a ponte levadiça e encontra uma visão assustadora de todos que ela conhece, inclusive seus amigos de Exide, todos petrificados. Isso é uma alusão à cerimônia de petrificação que a gente conheceu lá no final da primeira temporada, onde o Imperador Belus transformava em pedra os infratores do reino. Então aparece a Emmett, uma versão sombria da Emmett, falando pra Luz que tudo isso é culpa dela, por ter ajudado o Belus a encontrar o colecionador. Que as ações da Luz levaram aquilo e ela tem sido a verdadeira vilã durante todo esse tempo. Então a Emmett começa a atacar a Luz com a abominação e a Luz foge de lá apavorada, montada no talismã, e chega até uma área da floresta que lembra a paisagem mental da Willow. É aquele lugar onde lá na primeira temporada a Luz e a Emmett entraram para acessar as memórias da Willow. E lá a Luz encontra uma versão sombria da Willow também. E essa versão da Willow fala que quando ela
ela conheceu a luz, isso deu esperança pra ela, mas agora tudo que ela amava se foi e ela não tem nada além de raiva contra a luz. Então a planta que estava nas mãos da Willow começa a murchar e ela faz um ataque de plantas contra a luz. Então a luz, tentando escapar da Willow, acaba indo parar num palco no ginásio em Exide para um público de alunos e professores da escola, onde o Gus aparece com um microfone como apresentador. E o Gus chama ela de hipócrita por todos terem ajudado a luz a encontrar a mãe dela, enquanto eles nunca mais vão poder ver as suas famílias. Então o Gus empurra a luz do palco e ela acaba caindo de volta lá na entrada do castelo do imperador. Lá ela encontra o Hunter olhando para uma enorme estátua do Flapjack. O Hunter fala que o Flapjack morreu quando eles estavam tentando ajudar a luz e agora ele não tem mais nada, e enquanto a luz tem tudo que ela quer. Então os outros aparecem e se juntam ao Hunter e se voltam contra a luz, culpando ela por tudo que tá acontecendo. Então a Emmett desafia a luz para uma batalha de bruxas e é quando a luz começa a cair na real. Isso porque nos livros da Azura, que tanto a luz quanto a Emmett amam de paixão, o certo seria dizer: eu te desafio para um duelo de bruxas e não uma batalha de bruxas. E a Emmett jamais erraria essa fala, o que mostra para a Luz que ela não está falando com a Emmett real. Então a Luz chama eles para briga, fala que eles podem atacar, mas antes que todos possam atacar a Luz, surge novamente as cordas do colecionador e prende todos eles. Isso faz com que eles recuperem os sentidos e consigam conversar com a Luz. A Emmett avisa a Luz que o colecionador pegou todos eles e tá fazendo alguns jogos com a Luz, com a Ida e com o King para eles não se encontrarem. E antes de ser levada, a Emmett fala pra Luz que ela precisa acordar para salvar todos eles e entrega para ela um glifo da luz. Eles perguntam pra Luz: qual é a primeira coisa que você faz quando acorda de um pesadelo? Você liga a luz. Então a Luz entende o recado e quando todos os seus amigos são levados, ela usa o glifo da luz para acordar. Então a Luz acorda numa dimensão semelhante a uma galáxia cheia de brinquedos e ela vê tanto a Ida quanto o King presos também dentro de um pesadelo repleto de ilusões. A gente vê que tanto os olhos do King quanto os olhos da Ida estão brilhando e eles estão presos dentro da própria consciência, e ao redor deles tem algumas pessoas que estão em forma de fantoche, que estão também com os olhos brilhando e que estão participando de cada um desses pesadelos. No caso da Ida, ela tá presa numa cela do confirmatório, mas logo ela se transforma em Harpia, quebra a porta da cela e foge de lá. Mas quando ela tá do lado de fora do confirmatório, uma rede cai sobre ela, prendendo novamente. É interessante que esse aprisionamento é semelhante àquele aprisionamento que a criatura sofreu quando foi amaldiçoada lá por aquele outro colecionador. Ou seja, pela criatura coruja fazer parte da Ida também, a gente pode entender que esse pesadelo é tanto da Ida quanto da criatura coruja. Então aparece a Lilith e a Gwendolyn, né, a irmã e a mãe da Ida, e ela acha que tá tudo bem, né, que elas vão ajudá-la a recuperar o King, mas elas estão numa versão sombria também e falam que feras perigosas precisam ficar presas em jaulas, e aparecem alguns guardas do imperador. Então o pai da Ida, o Del, aparece com a mão no olho, todo sangrando, perguntando por que ela o feriu, fazendo referência a quando a Ida mais jovem se tornou a criatura coruja e atacou o próprio pai. São todos os traumas da Ida vindo à tona também. E naquela visão de fora que a Luz tá vendo da Ida, ela vê ela acuada enquanto em forma de fantoche tá ao redor dela a Lilith, o Del e a Gwendolyn. Já no pesadelo do King, ele tá dentro daquele santuário que fica na Ilha dos Caçadores de Titãs, onde ele tá rodeado por vários restos mortais de outros titãs. Então o Bill aparece atrás do King falando que levou ele até lá para aumentar a sua coleção. E ele mostra um altar sugerindo que ele vai sacrificar o King naquele momento. Quando a Luz vê o King atormentado dentro desse pesadelo, além do fantoche do Bill, a gente vê também o fantoche do Tarak, dando a entender que o Tarak apareceu também dentro desse pesadelo do King. É interessante que se esses forem de fato fantoches do Bill e do Tarak, o colecionador pode ter transformado não só os habitantes de Boiling Isles em fantoches, como também os habitantes de arquipélagos mais distantes, onde fica a Ilha dos Caçadores de Titãs. Então a Luz usa os glifos de luz para acordar a Ida e depois para acordar o King. E finalmente o trio se reencontra depois de tanto tempo. A Luz, o King e a Ida se abraçam, se beijam. Gente, desde o final da segunda temporada que eles não se encontram. Então eles têm um momento muito emocionante onde eles se abraçam, se enchem de beijos, se emocionam. E a Luz vê que a Ida perdeu um dos braços, né? A Ida vê que a Luz agora tá com o talismã. E enquanto eles estão felizes por
por esse reencontro, o colecionador tá assistindo tudo do seu quarto com o Belus ao seu lado, que ainda tá se passando por Rainy. O colecionador tá chateado porque eles não conseguiram ver os erros de suas próprias decisões, como o Belus tinha sugerido pra ele. É interessante ver que o plano do colecionador é tentar fazer o King continuar próximo a ele, né? Tentar fortalecer a amizade que ele tem com o King. É que as formas do colecionador fazer isso acabam sendo meio tortas, né? Mas a intenção por trás disso é boa. E agora o colecionador tá chateado porque ele acha que o King vai odiar ele mais ainda. E o Belus até fala, por que você simplesmente não apaga eles? E o colecionador fala, é porque eu gosto deles, eu quero ser amigo deles. E é quando o colecionador revela que de qualquer forma os poderes dele não funcionam com o King porque ele é um titã. Uma informação que até agora o Belus não tinha. E ele fala pro Belus, né, achando ainda que é o Rainy, que Rainy trabalhou no castelo do Imperador, então sabe que o coração do titã ainda tá batendo lá. O titã de Boiling Isles é tão poderoso que mesmo depois de morto, continua com o coração batendo. Prova de que os titãs são muito poderosos e quando são maiores, são mais poderosos ainda. Então o Belus, intrigado com aquela informação e já criando um novo plano, sugere que o colecionador vá brincar pessoalmente com a Ida, com o King e com a Luz, que assim, quem sabe, ele consiga ser amigo deles. Então quando o colecionador sai pra ver o trio, o Belus fica sozinho, pega uma estrela azul da cabeceira do colecionador e comenta que será mais fácil do que ele pensava. O Belus começa a caminhar pelos corredores da casa do arquivo, lutando contra o corpo de Rainy. É como se Rainy estivesse tentando impedir esse plano do Belus. E o feitiço da marionete acaba se esgotando e Rainy se restaura. Mas o Belus consegue tomar o controle do corpo de Rainy novamente. E o Belus usa a estrela do colecionador para se transportar até o seu antigo castelo. Então quando chega na entrada do castelo, Rainy ainda está se esforçando para tentar tirar o Belus dentro de si. E Rainy reúne uma força suficiente para assoviar uma onda de magia de bardo e ejeta o Belus completamente. E enquanto o Rainy tá tentando se recuperar, o Belus rasteja falando que não é mais desse hospedeiro que ele precisa, ele vai de encontro a um hospedeiro maior. Enquanto o Rainy tá correndo pelos corredores do castelo, indo atrás do Belus, é interessante a gente ver aquele monte de pichação e destruição dentro do castelo. Provavelmente depois do Dia da União, quando todo mundo descobriu que o Imperador era uma farsa e na verdade queria matar todo mundo, muitos foram até o castelo despejar todo o seu ódio. A gente vê algumas pichações, uma delas inclusive lá na Sala do Trono tá escrito liar, né, mentiroso. E quando chega à Sala do Trono, Rainy já empunha seu violino pra tentar impedir o Belus do que ele está prestes a fazer. Então parte da lama do Belus envolve o Rainy pra tentar impedir, enquanto ele rasteja até o coração do titã. Então com muita dificuldade, Rainy tenta se desvencilhar daquele lodo do Belus, pega o violino e quebra no chão para criar um escudo ao redor do coração e impedir que o Belus chegue até lá. Mas é tarde demais porque um pequeno fragmento do Belus conseguiu passar e entrar em contato com o coração. Então o Belus começa a se fundir com o coração do titã e se torna o hospedeiro de Boiling Isles. Ele começa a trazer a vida a Boiling Isles. E a gente vê uma grande matéria de mofo e decomposição começando a tomar conta de tudo, e um dos olhos do crânio do titã começa a brilhar. De volta à casa do arquivo, a Emmett, mesmo em forma de fantoche, consegue desenhar um glifo da luz no chão. Isso, claro, com muito esforço, né? Dá pra ver lá que foi com muita dificuldade que ela fez esse glifo, mas o glifo funciona e ela consegue quebrar esse feitiço do fantoche e volta à sua forma normal. E esse glifo de luz que a Emmett cria quebra não só o seu feitiço, como também da Willow, do Hunter e do Gus. E eles olham ao redor e veem outras pessoas que também se tornaram fantoches, como a Lilith, a Camila, o Steve e até o Bill está lá. Então sim, até os habitantes da Ilha dos Caçadores de Titãs foram transformados em fantoches. Enquanto isso, o colecionador aparece lá onde estão a Ida, o King e a Luz para brincar com eles, e os três ficam na defensiva enquanto o King tenta conversar com o colecionador falando que as brincadeiras dele são perigosas. Mas o colecionador fala que os brinquedos quebram o tempo todo e que é só consertá-los depois. É quando a Luz percebe que o colecionador não entende o conceito de morte. Para ele, todas as pessoas são imortais, ele não sabe o que é um ser mortal. Mas antes que a Luz possa argumentar com o colecionador, ele joga os três para mais uns de seus jogos.
Primeiro eles começam a correr de uma cabeça gigante do colecionador que tá tentando comer eles, como se eles estivessem dentro de um jogo de come-come. Mas quando a cabeça do colecionador consegue comer a Luz, o Talismã da Luz dá uma picada na língua do colecionador. Então o colecionador manda eles pra um outro jogo, onde cada um tá dentro de uma bola e o colecionador brinca com eles como se fosse jogo de bolinhas de gude gigante. Mas o King rola dentro da sua própria bola e faz o colecionador escorregar e cair. Então o colecionador leva eles pra vários blocos empilhados daquele jogo que você tem que ficar tirando com cuidado cada um dos blocos pra não cair a torre. Mas a Ida, em sua forma de Harpia, empurra a torre toda em cima do colecionador. E dessa vez o colecionador desiste de mandar eles pra uma outra brincadeira e fica num canto chateado. É quando a Luz resolve ir conversar com o colecionador. A Ida até fica meio na defensiva, mas o King fala assim, não, deixa ela aí. Se alguém pode conversar com ele, colocar juízo na cabeça do colecionador, essa pessoa é a Luz. E quando a Luz vai conversar com o colecionador, ele fala que ele só queria um amigo que não mentisse pra ele, um amigo que ele pudesse confiar, que não enganasse ele. Mas no fim ele fala que todo mundo é igual, que o Belos mentiu pra ele, que o King mentiu pra ele e até que eles mentiram pra ele. E é quando o colecionador conta rapidamente a história dele e dos irmãos dele no momento que ele foi lá pro mundo dos demônios e encontrou os titãs. Ele chama seus irmãos de arquivistas, que tem a ver já com colecionador mesmo. Até agora eu tinha chamado os outros de colecionadores, né? Como se todos fossem colecionadores, mas o colecionador que a gente conhece chamou eles de arquivistas, então vamos chamar de arquivistas a partir de agora. E através de umas imagens nas estrelas que vão se formando enquanto o colecionador conta, a gente vê aquelas mesmas imagens que já tinham aparecido lá na casa do arquivo em alguns quadros. O colecionador explica que os seus irmãos arquivistas mandaram ele para o reino dos demônios para brincar com os filhotes de titãs. Era uma forma deles observarem e entenderem os titãs. Então o colecionador falou que foi até lá e brincou com os bebês dos titãs e eles eram legais, eram divertidos assim como o King e eles eram muito acolhedores com o colecionador. Então os arquivistas, temendo os poderes dos titãs que são capazes de anular os seus, começaram a sumir um a um com todos os titãs, provavelmente se aliando a caçadores de titãs, até que sobrasse apenas um único titã. E esse único titã que sobrou pensou que ele, o colecionador, era o grande vilão, o responsável pelo desaparecimento de todos os titãs. Então ele escondeu o seu único filho, o King no caso, e aprisionou o colecionador. Então o colecionador fala que lidou com todos que agiram contra ele, lidou contra o Belos, como a gente viu lá no final da segunda temporada, quando ele só com um taquinho da mão transformou o Belos numa gosma verde. Ele diz que lidou com os caçadores de titãs, olha só, dizendo que eles eram uns idiotas que começaram a agir de uma forma estranha e não retribuíram a lealdade a ele. Pode ser que o colecionador, depois que se libertou, foi até a ilha dos caçadores de titãs, achando que poderia lá encontrar amigos, né? Afinal de contas, todos adoravam ele. Mas justamente essa adoração ao colecionador pode ter feito o colecionador achar que eles estavam agindo meio estranhos com relação a ele e por isso transformou todos eles em marionetes. E agora que o colecionador finalmente tem um titã como amigo, né, o King, ele quer o King pra sempre, mesmo que tenha que fingir que eles são amigos. Então a Luz, entendendo como é a cabeça mais infantil do colecionador, se junta a Ida e ao King e fala pra ele que sabem como é ser sozinho e incompreendido. É algo que os três já viveram e já passaram em algum momento, e a Luz se oferece a mostrar pro colecionador como que os três se conheceram e se tornaram amigos. E o colecionador fala que o King já contou pra ele as histórias que os três viveram, mas a Luz fala que é diferente quando ele pode presenciar aquelas histórias. A ideia da Luz era mostrar algumas fotos dos momentos que ela viveu com a Ida e com o King, mas o colecionador acha que é melhor eles irem até os locais. Então a Luz, o King e a Ida levam o colecionador até vários lugares onde eles viveram alguma experiência juntos. O primeiro local que eles vão não poderia ser outro que não a Casa da Coruja, o local onde a amizade da Luz, do King e da Ida começou. A Luz explica que todas as dificuldades dela começaram no reino humano, mas quando ela foi pro mundo dos demônios, graças ao Albert, e conheceu a Ida e o King, os três se identificaram por não se encaixar
encaixarem em nenhum lugar e resolveram se unir para não se encaixarem juntos. Naturalmente, se comparado a outros seres, a outras pessoas, cada um dos três já era diferente, já era estranho. E ao invés de tentarem mudar para tentar se encaixar em algum lugar, eles decidiram se encaixar um com os outros e serem diferentes juntos. E o colecionador zomba da Luz pela facilidade com que os três conseguiram se conectar, mas a Luz mostra pro colecionador algumas fotos da memória dela de todos os obstáculos que ela enfrentou e das pessoas que ela conheceu que ajudaram ela a crescer e a aprender. A gente vê uma foto da Luz lá no começo da primeira temporada, no segundo episódio, quando ela foi enganada por um falso mago que mentiu pra Luz, dizendo que ela era escolhida e a fez embarcar numa missão fajuta. Numa outra foto, a gente vê a Luz no primeiro dia de aula em Exide, quando ela tá mostrando as magias que ela sabe fazer pro diretor Bump. Numa outra foto, a gente vê a Willow e o Gus, dois amigos que foram essenciais pra Luz se tornar quem ela é hoje. Numa outra foto, a gente vê o jogo de rugby que aconteceu perto do final da primeira temporada. E uma foto que a Luz não chega a mostrar, que tá ali atrás, é o momento do Grom. E a foto que o colecionador se interessa é a foto do rugby, afinal de contas é um jogo, né? E se tem uma coisa que o colecionador gosta são jogos, e pede pra ir ver com os próprios olhos onde é que eles jogam esse jogo. E eles vão até o campo de rugby em Exide, onde a Luz explica as regras do jogo pro colecionador. Lá o colecionador percebe que o Matolomeu, o Gerbo e um outro aluno estão se escondendo e voa até eles e se oferece pra jogar rugby com eles. Na cabeça do colecionador, se a Luz conseguiu fazer algumas amizades lá no jogo de rugby, quem sabe ele próprio poderia fazer também jogando, então ele chama essas outras pessoas pra jogarem com ele. Mas claro, né, o colecionador chegando lá do nada, pedindo pra jogar com eles, na cabeça deles o colecionador é esse ser que transformou Boiling Isles no verdadeiro caos. E ao invés de jogar com o colecionador, eles saem correndo assustados. Essa forma meio abrupta de chegar neles e tentar fazer amizade pareceu muito o Gasparzinho. O Gasparzinho é um fantasma criança que quer fazer amigos, mas por ele ser um fantasma, sempre que ele chega em alguém, a pessoa sai correndo assustada. Então eles resolvem ir para um outro lugar e vão para o joelho do Titã. O lugar onde a Luz começou a se conectar com a ilha e aprendeu a fazer um de seus glifos, o glifo do gelo. E quando a Luz mostra pro colecionador o glifo que ela aprendeu a fazer, né, o glifo do gelo, o colecionador fala que o Titã deve gostar muito dela, se mostrou como é que a magia dele funciona. É muito interessante ver essas dicas que vão sendo dadas durante o episódio quando a gente sabe o que vai vir depois. E o colecionador fica intrigado com a forma como a Luz conseguiu fazer amizade com todos esses seres, com todas essas bruxas, e quer saber se ela forçou a amizade de alguma forma. Mas eles explicam que ninguém forçou nada, que uma amizade não nasce de alguém forçando alguma coisa. A Luz explica que as pessoas são complexas e às vezes tudo que elas precisam é gentileza e perdão. Então eles ouvem um som estrondoso e tudo começa a se mexer e se movimentar como se fosse uma grande respiração. É aquele exato momento onde o olho do crânio do Titã começa a brilhar e fica azul, e eles se dão conta que quem tá causando aquilo é o Belos. Então a gente vê várias partes de Boiling Isles onde aquele mofo em decomposição do Belos começa a tomar conta de tudo, e a Luz, a Idle-King e o colecionador, enquanto sobrevoam todo esse mofo, percebem que ele tá vindo do castelo do Belos. O castelo tá todo consumido pelo mofo e ele começa a se reconstruir, se transformar num avatar monstruoso parecido com um dragão de Belos. E esse dragão começa a lançar uma chama azul da boca, falando que ele próprio agora vai purificar toda Boiling Isles. É uma forma que o Belos encontrou para devastar tudo que existe no mundo dos demônios. Enquanto a Luz, o King e a Ida não sabem o que fazer, o colecionador encontra o brinco de Raine no chão. Daí ele entende que não era a Raine que estava com ele nesse tempo, era o Belos. E o colecionador vai furioso até o Belos. A gente acha que ele vai mais uma vez destruir, estraçalhar o Belos. Mas ele pensa no que a Luz acabou de falar pra ele e pensa que o Belos precisa é de gentileza e perdão. Então ele abraça essa criatura monstruosa que o Belos se transformou. E eu fiquei com a mesma cara de choque da Luz, da Ida e do King. Claro, as pessoas precisam de gentileza e perdão, mas o Belos chegou num nível que isso não importa mais pra ele. Talvez, na verdade, isso nunca tenha importado. Então, achando que deu certo, o colecionador grita pra Luz, falando que agora ele e o Belos são amigos, e o Belos, sem entender o que tá acontecendo, simplesmente lança fogo sobre o colecionador. E por ser um fogo que vem da magia do Titã, muito provavelmente destruiria o colecionador. Mas a Luz intervém e protege o colecionador dessa explosão. E o colecionador fica chocado pelo Belos ainda ter o traído, mesmo depois dele ter mostrado gentileza e perdão, né? Algo que a Luz ensinou.
E ele falou, ué, eu fiz alguma coisa errada? E a Luz fala pro colecionador que ele fez a coisa certa, mas no caso do Belos é algo mais complexo do que isso. Então a Luz olha pra sua mão e vê aquele musgo do Belos começando a tomar conta de todo o seu corpo. Ela foi atingida pelo Belos e entende que agora não há mais nada que possa ser feito. Então a Luz se despede da Ida e do King, falando que mais uma vez eles vão ter que se separar, e o mofo cobre toda a Luz e desintegra ela. Apenas o que sobra dela são várias partículas de luz que começam a se espalhar pelo ar. O colecionador tenta pegar a mão dela, mas fica apenas com uma das partículas de luz, e o resto flutua e vai percorrendo vários lugares, incluindo o X-Side e a casa do arquivo, onde tá a Amy, a Willow, o Gus, o Hunter e a Camila ainda em forma de marionete. E a Camila, mesmo em forma de marionete, é como se entendesse o que acabou de acontecer, e a gente vê lágrimas escorrendo pelos olhos dela. E o Talismã da Luz, sem ter o seu portador, muda de forma e cai como um cajado no chão. O colecionador ainda não entende o que está acontecendo, ele não tem noção do que é a morte, e ele acha que a Luz está fingindo, que está se escondendo dele, pede que ela volte, e ele tenta usar a própria magia para consertar isso, para trazer a Luz de volta, e não consegue. O Belos então solta um sopro de chamas no colecionador, mas o King pula no caminho e gera um escudo para proteger ele, e o King é consumido por uma fúria selvagem repleta de magia titânica, algo que a gente não via ele ainda tendo feito. A raiva e o ódio que o King estava sentindo naquele momento fez ele atingir um outro nível de poder. Então o colecionador, ainda sem entender, pergunta pra Ida onde que a Luz foi, e ela pede apenas para ele se afastar, enquanto ela também assumia uma nova forma mais aprimorada da besta coruja. Então a Ida e o King, enfurecidos, se lançam num ataque combinado contra esse avatar do Belos. Durante esse ataque, o colecionador tropeça e solta a última partícula de luz. É quando o colecionador entende que a Luz realmente se foi, é quando o colecionador entende o significado da morte. Então essa partícula de luz continua flutuando até chegar naquele reino intermediário, naquele entremundos, aquela dimensão entre vários mundos. Então a partícula de luz começa a descer e pousa na água que tem nesse reino intermediário, e o espírito da Luz se forma lá dentro. É o momento onde a Luz está se despedindo definitivamente da sua vida, e ela reflete como foi importante para ela o King e a Ida. Ao lado dos dois, a Luz conseguiu encontrar um lugar onde ela podia ser ela própria, sem precisar se encaixar em qualquer tipo de caixinha. Ela não precisou se moldar a nada nem a ninguém para se sentir pertencente a algum lugar. A Luz então continua a afundar nessa água escura, pensando que ela deveria ter agradecido a Ida e o King quando ela se despediu. Mas antes que a Luz pudesse deixar definitivamente de viver, uma mão puxa ela e tira ela da água. Então a Luz se depara diante dela com um ser muito parecido com o King, mas que revela ser, na verdade, o pai do King, o Titã que forma Boiling Isles. Minha gente do céu, a Luz encontrou o Titã. E quando a Luz se dá conta que diante dela tá o Titã que forma Boiling Isles, e que o Titã está teoricamente morto, cai a ficha que a Luz também está morta. Mas o Titã esclarece pra ela que na verdade ela não está morta, ela tá parcialmente morta. Ela só vai morrer de fato se afundar nessas águas do reino intermediário. E vamos lá que agora tem muitos detalhes, tem muitas coisinhas aqui nesse momento específico em que a Luz encontra o Titã. Vamos falar das características físicas desse Titã, que a gente pode tirar muitas informações daí. Pra começar assim, ele é muito parecido com o King, com exceção dele ter duas asas, algo que o King não tem ainda, e provavelmente pode ser que em algum momento isso surja no King. É interessante que quando a gente vê Boiling Isles do alto, a gente não vê essas asas, né? Então provavelmente elas estão lá nas profundezas dos mares. O crânio do Titã é muito parecido com o do King, com os dois chifres para cima, mas também com esses dois chifres saindo da mandíbula, algo que a gente já tinha visto no esqueleto em Boiling Isles. A cauda é idêntica à do King, isso não tem nem o que dizer, e ele está com uma barba bem grande também. Mas o que chamou a atenção de todo mundo, que todo mundo pirou quando viu, foi que em um dos olhos dele está saindo algo que é muito semelhante ao Huri. Aí fica a pergunta, né? É o Huri, não é o Huri? O que raios é isso saindo do olho do Titã? Bom, se a Luz e o Titã estão nesse reino intermediário porque eles estão meio mortos,
E o Huri não está meio morto, né? Nesse momento ele ainda está transformado em fantoche, mas não está morto. Então esse não é o Huri. É com certeza um demônio da mesma espécie do Huri que a gente não tinha visto até então. Até agora o Huri tinha sido o único de sua espécie. A gente não tinha visto nada parecido com ele. E se essa criatura está conectada ao Titã, que é um ser milenar, então a espécie do Huri é também milenar. Agora pensa, se é uma criatura, um ser vivo, conectado a um outro ser vivo, isso significa que o Huri, a espécie do Huri, é algum tipo de hospedeiro, como se ele precisasse estar associado a outra coisa para tirar os nutrientes necessários para sobreviver. Se a gente lembrar, quando o Huri saiu da porta da casa da coruja e ficou naquela casinha portátil, o vão que ficou ali na porta da casa da coruja tinha algumas vísceras que sobraram do Huri. Ou seja, de alguma forma ele estava ali conectado com a casa. Eu cheguei até a pensar que o Huri pudesse viver uma relação de parasitismo com outro ser, mas na verdade dizer que o Huri é um parasita significa que ele tá prejudicando o ser que ele tá parasitando. Então eu imagino que na verdade essa espécie do Huri e o ser que ele esteja associado estejam vivendo uma relação de inquilinismo, que é quando um é beneficiado, no caso a espécie do Huri, e o outro não sofre nada, né? Que pode ser a casa da coruja ou então o Titã. Ou de repente o Titã pode ser até beneficiado com a existência dessa espécie no olho dele. Daí seria uma relação de mutualismo ou proto-cooperação. É quando os dois são beneficiados com a cooperação um do outro. Porque pode ter acontecido o seguinte, teoria aqui. O Titã pode ter vivido algumas batalhas, algumas guerras lá, enfrentando os colecionadores, né? Enfrentando os arquivistas. E durante uma dessas batalhas ele perdeu um dos olhos. Então ele se associou a essa espécie do Huri, que se acoplou nesse olho que ele perdeu. E daí enquanto esse verme, né? Vamos chamar de verme, absorve um pouco dos nutrientes que ele precisa do Titã, o Titã usa a visão desse verme para poder enxergar com o olho que ele perdeu. Doideira isso, né? A gente não teve uma resposta exata do que é o Huri. A Dana Terce até falou, né, que se tivesse uma temporada completa, de repente ia ter um episódio só focado na história do Huri, mas ela se sente satisfeita pela forma como ela conseguiu inserir, de certa forma, um pouco da história pregressa do Huri. Agora, gente, já que eu tô animado aqui para falar de biologia, uma fala específica do Titã me chamou muito a atenção. Quando a Luz chama o Titã de pai do King, o Titã cita uma fala do King falando: eu sou tanto rei quanto rainha, o melhor dos dois. Now I am king and queen, best of both things. Mas pode me chamar de pai. E isso pode ter a ver, claro, com a não binariedade do Titã, que por si só já é incrível, mas também com algo além que diz respeito à reprodução dos Titãs. Em nenhum momento foi citado ou mencionado nada com relação à mãe do King. E o Titã fala que é tanto rei quanto rainha. E na natureza, pelo menos na humana, existem algumas espécies de animais que podem se reproduzir sozinhas, como esponjas, estrelas do mar, águas-vivas, algumas cobras, tubarões e até alguns lagartos, como o dragão de Komodo, por exemplo. Então há a possibilidade dos Titãs serem como essas espécies de animais que até podem se acasalar e reproduzir com um parceiro, mas também podem se reproduzir sozinhas. Sendo assim, o Titã pode ter botado o ovo do King e ser tanto o pai quanto a mãe dele. E, gente, que incrível isso! Se realmente for essa a biologia dos Titãs, apesar do King ser o último Titã vivo, quando ele for adulto, ele pode se reproduzir sozinho e, quem sabe, tirar a sua espécie da extinção. Gente, isso seria absolutamente incrível, apesar de a gente não ter ideia de onde ficariam esses seres colossais que são os Titãs. Mas que seria maravilhoso, isso seria. E bom, vamos falar das roupas do Titã, maravilhoso. Gente, o que é esse look do Titã? Primeiro que ele tá usando um roupão super confortável, como quem tá passando um domingo em casa, e ele tá usando uma calça com os 4 glifos estampados e uma camiseta do Bad Girl Coven. Gente, o que é o Titã com a camiseta do Coven da Ida? E a gente entende que o look que o Titã tá usando tem a ver com o tempo que ele ficou lá nesse reino intermediário, observando o mundo dos demônios. A gente entende que esse mundo intermediário é um espaço que conecta vários mundos. E ele pode conectar, né, tanto o mundo humano com o mundo dos demônios, como também
o mundo dos vivos com o mundo dos mortos. Ele funciona como um espaço de transição. E o espírito do Titã foi parar nesse reino intermediário quando ele tentou proteger o seu filho, o King, quando ainda estava dentro do ovo, imaginando que o colecionador fosse fazer algum mal a ele. Então ele usou aquele símbolo na torre onde estava o ovo do King para deixar seu filho invisível para o colecionador e arrastou e prendeu o colecionador no mundo intermediário, mas no processo seu corpo físico ficou para trás, se tornando Boiling Isles, e seu corpo espiritual foi levado e ficou aprisionado também. E o Titã depois entendeu que o colecionador não era o verdadeiro vilão, não era ele que estava dando um fim em todos os titãs, e ele se arrepende de ter aprisionado o colecionador lá. Mas mesmo preso nesse mundo intermediário, o Titã fala que conseguiu acompanhar o King através desses cubos mágicos que ficam flutuando por lá, da mesma forma que a Luz, quando foi parar nesse reino intermediário a primeira vez, acidentalmente, acabou enxergando tanto o mundo humano quanto o mundo dos demônios através desses cubos. E foi assim que o Titã conseguiu ver quando o King foi encontrado pela Ida e o carinho que ele teve tanto dela quanto da Luz. E olha só que interessante, o olho do Titã é praticamente idêntico ao olho do Portal. E como o Portal liga as dimensões e é feito com o sangue do Titã, esse olho do Portal está diretamente ligado à forma como o Titã é capaz de observar tudo estando no Entre Mundos. De repente pode até ser esse olho que está no Portal, o olho que está faltando no Titã. E foi acompanhando a Ida que o Titã acabou criando uma admiração por ela e por isso ele usa essa camiseta do Bad Girl Coven e também simpatizou pela Luz e ajudou ela a reconhecer os glifos. Se o Titã conseguiu observar o King, a Ida e a Luz, com certeza ele conseguiu observar muitas coisas que aconteciam lá em Boiling Isles. Então ele acompanhou a chegada do Philip Witchbane em Boiling Isles e entendeu quais eram as verdadeiras intenções dele. A dificuldade e os anos que demoraram para o Philip descobrir, entender e aprender a usar os glifos pode muito bem ter sido uma dificuldade causada pelo próprio Titã. O fato do Titã estar nesse mundo intermediário, que não é nem o mundo dos mortos, nem o mundo dos vivos, reforça a ideia que Boiling Isles, de certa forma, ainda está vivo. O coração dele tá batendo, claro, era também uma prova disso, mas também alguns pequenos detalhes mostram isso, né? Como quando o King descobriu que é filho do Titã, que forma Boiling Isles, e no momento que ele conversa com o Alador sobre nunca ter conhecido o pai, um vento bate no balanço que ele tá sentado. Então era o Titã realmente balançando e fazendo aquele vento acontecer. E na conversa da Luz com o Titã, ela diz como se sente mal, porque quando ela viu o colecionador voando em direção ao Belos, ela desejava que o colecionador explodisse o Belos, e o Titã compartilha com a Luz que ele também seria capaz de tudo para defender alguém que ele gosta. Inclusive foi defendendo o King que ele acabou arrastando o colecionador para lá e veio a descobrir que na verdade o colecionador era inocente. E mais uma vez a Luz se compara ao Belos, se questionando se aquelas atitudes não os tornam tão ruins quanto ele. Afinal de contas, todas essas atrocidades que o Belos tem feito, ele diz que é para tentar salvar a humanidade, assim como a Luz e o Titã tiveram algumas atitudes para defender a família e os amigos deles. Mas o Titã explica algo que diferencia a Luz do Belos. O objetivo do Belos em destruir todas as bruxas e demônios para salvar a humanidade não é tão genuíno quanto parece. Isso porque o Belos acabou se perdendo dentro desse objetivo. Ele criou uma ilusão de que todas as bruxas e demônios eram ruins, mesmo depois de conhecer, mesmo depois do Caleb e do irmão dele tentar mostrar que não era exatamente assim. E ele acabou enlouquecendo dentro dessa necessidade de ser um herói de algo que não existe. O Belos vai até as últimas consequências para ser esse falso herói e para se manter no controle de tudo. Controle esse que ele morre de medo de perder. E nessa busca incessante do Belos por poder e por ter cada vez mais controle, foi o que motivou ele a ir até o coração do Titã para controlar toda Boiling Isles. No entanto, esse controle está atingindo o Titã diretamente, o que é mostrado pela infecção que está crescendo no peito dele. A parte do Titã que ainda vive em Boiling Isles está sendo possuída pelo Belos. Então logo o espírito do Titã vai deixar de existir ali naquele Entre Mundos. Então o Titã, sentindo que não tem muito tempo sobrando, decide dar à Luz o que resta de seu poder como agradecimento por ela ter cuidado do King. Com o que resta de vida e de magia do Titã, não é suficiente para ele voltar, porque ele é um ser muito grandioso. Se ele pudesse fazer, ele já teria voltado há muito tempo. Mas para a Luz é suficiente. Esse resto de magia e de vida que ele tem
é suficiente pra fazê-la voltar com um pouco de magia dele. E a Luz fica um pouco hesitante no começo, pergunta pro Titã se ele tem certeza que quer fazer aquilo pra ela. E o Titã, por ter acompanhado toda a trajetória da Luz ao lado do King, fala que sim, ainda dizendo que ela parece uma bruxa boa, uma good witch, fazendo referência a Azura, a grande inspiração da Luz. Mas que ela que precisa escolher se aceita ou não. Então a Luz estende a mão e aceita a proposta do Titã. Eu adorei as pessoas falando que esse momento foi basicamente a Luz fazendo um pacto com um demônio, né? Foi isso que aconteceu. Então alguns glifos começam a brilhar na mão do Titã e uma energia sai delas e envolve a Luz dentro de uma esfera. E antes da Luz partir, o Titã avisa que os seus poderes não vão durar muito e ela vai ter que derrotar o Belus muito rápido. E a Luz pergunta a ele se tem algum recado que ele quer dar pro King e pro filho dele, e ele sussurra alguma coisa ali no ouvido dela. Então o Titã assume uma forma esquelética gigantesca e aos poucos vai afundando ali na água desse reino intermediário. Finalmente ele se despede da Luz e ela levita pra longe dali. É muito interessante que toda essa cena da Luz se sacrificando, indo parar nesse lugar meio místico, meio pós-vida, conversando com uma entidade superior e depois voltando à vida, é bem semelhante ao que acontece em Harry Potter e as Relíquias da Morte, e a gente sabe que Dalhousie tem muitas referências de Harry Potter. Pra mim, na verdade, Dalhousie conseguiu melhorar muitos dos elementos existentes em Harry Potter. Enquanto isso, a Ida e o King continuam usando todos os seus poderes pra lutar contra o Belus, e o Belus cada vez mais forte continua lançando esse fogo azul pra cima deles. O colecionador até tenta intervir e pedir que a Ida e o King fujam, e ele tenta usar seus poderes, mas ele tá sendo corrompido pelo mofo do Belus. Mesmo com a Luz tendo protegido o colecionador, ele acabou sendo atingido também. E agora o colecionador caindo em si com relação à perda da Luz, ele não quer perder também a Ida e o King. E o colecionador pede desculpa e sente uma empatia genuína por eles, e pela primeira vez começa a chorar. O colecionador reage confuso àquilo, afinal de contas é um sentimento que ele não tinha experimentado ainda. E quando o colecionador desesperado tenta limpar a Ida, que começa a ser corrompida pelo mofo também, o Belus ergue a sua garra e vai em direção aos três para atacar. É quando uma luz roxa irrompe no lugar, protegendo os três, e a gente vê a Luz ressurgir. O que foi essa versão super poderosa da Luz, minha gente? A gente vê uns símbolos dos glifos flutuando em meio a uma fumaça. A gente vê duas garras com o símbolo da Luz em cada uma das palmas. A gente vê os dois olhos amarelados, brilhantes, o símbolo do glifo da Luz nas duas pupilas. Até o talismã dela acorda e volta pra mão dela nesse momento. E a Luz totalmente modificada, meio bruxa, meio titã. É a Luz titânica, minha gente. E com esse retorno da Luz não dá nem tempo da Ida e do King se emocionarem, porque o Belus já parte para atacar. A Luz conjura uma esfera de glifos para proteger os três e voa pro alto, enquanto o Belus está cada vez com mais controle sobre a ilha, a ponto de começar a mexer o crânio. E isso faz com que a casa do arquivo comece a tremer, e enquanto a Luz, a Ida e o King ficam lá para enfrentar o Belus, o colecionador vai tentar ajudar lá na casa do arquivo. Paralelamente a isso, na casa do arquivo, a Camila é libertada da sua forma de marionete por um glifo de luz feito pelo Gus. Eles sentem que a ilha tá começando a tremer e a Emmett tenta usar sua magia de abominação, mas ela falha. A Camila fala que eles devem estar exaustos por estarem usando a magia há dias, e apesar de triste, ela acredita que a Luz não vai desistir e que todos eles ainda podem ajudar os outros de uma outra forma. Então eles começam a usar os glifos para tentar proteger todas as bruxas e demônios que foram transformados em fantoches dessa destruição e desse desmoronamento que começa a acontecer na casa do arquivo. Então, quando a casa do arquivo tá prestes a desmoronar, todos são salvos pelo colecionador, que usa os poucos poderes que ainda lhe restam. E a Luz, agora com seus novos poderes, tem pouco tempo pra tentar controlar eles, e a Ida tenta ajudar. E, gente, começa a tocar a música tema de Dalhousie nesse momento, enquanto a Ida, o King e a Luz começam a unir seus poderes e duelar contra o Belus, duelar contra aquele mofo que começa a atacar e a se espalhar por todo o canto. E, gente, que maravilhoso, os três unidos ali, combinando as forças, combinando os poderes. Que duelo, que sintonia, que maravilhoso. Todas as acrobacias, todas as combinações, a sintonia dos três, a união das três
mais forças. E eles formando aquele glifo de luz gigante, atingindo aquele raio lá. Meu Deus, que maravilhoso, que maravilhoso. E onde eles atingiam, o mofo realmente era vencido e se transformava numa vegetação marrom. Mas o Belos continua se fortalecendo, continua possuindo o Titã. E um dos braços do Titã já tá sendo erguido. Então a Luz, a Ida e o King voam até a atmosfera do planeta. E lá do alto eles observam que Boiling Isles está lentamente subindo. E que visão maravilhosa é essa do alto. Isso mostra quão grandioso é o Titã. E ao longe a gente vê ainda outros arquipélagos, né? Provavelmente de outras criaturas grandiosas que em algum momento caíram. Então a Luz se dá conta que o poder dela vai acabar a qualquer momento, como o Titã tinha avisado, e eles precisam ir direto ao ponto. Eles precisam ir até a raiz da magia do Belos. Então quando a Ida pergunta pra Luz como é que eles vão parar o Belos, a Luz lembra ela da fonte da magia, que é o coração. Uma referência lá à primeira temporada, quando a Ida está explicando de onde vem a magia das bruxas, e a Luz, emocionada, sugere que seja do coração. E a Ida fala que sim, mas não exatamente, porque vem da bile que as bruxas têm associada ao coração. Então os três voam em direção ao castelo do Imperador, o lugar onde está o coração do Titã, e eles atingem aquele avatar do Belos em forma de dragão, antes de aterrissar de fato onde tudo já está tomado pelo mofo do Belos. Lá no meio do castelo, a Ida encontra Rainy em meio aos fungos, e depois de entregar os óculos e Rainy perceber que é a Ida, os dois então se abraçam, e é a primeira vez que eles se encontram depois de todo esse tempo que Rainy esteve como fantoche, e é muito bonitinho a Ida enchendo Rainy de beijinhos. É um momento muito fofo dos dois, e com certeza, mesmo que Rainy estivesse em forma de fantoche, se lembra de quando a Ida ia sempre visitar. Então o grupo avança até a sala do trono, onde se encontra o coração do Titã, e o Belos está lá conectado como um parasita do Titã. O Belos sim é um parasita. É até interessante diferenciar essa relação, né? Porque enquanto a espécie do Huri vive quase de forma cooperativa com outro ser, o Belos está de fato parasitando e sugando toda a energia vital do Titã. Então a Luz avança em direção ao Belos, e é muito interessante essa cena porque lembra o Belos avançando em direção à Luz lá no final da primeira temporada. A Luz não tinha ainda todo o conhecimento e as habilidades mágicas que ela tem agora. Então a Luz começa a puxar o Belos e tentar tirar ele do coração, e o Belos começa a invocar esses mofos para atacar todos eles. A Ida, o King e Rainy ajudam a manter o mofo sob controle, enquanto a Luz continua o seu esforço. Então a Luz, enfurecida, reunindo toda a sua força para retirar o Belos do coração do Titã, recita uma fala inspirada na Azura que ela fez lá no primeiro episódio da primeira temporada, em sua primeira aparição, e depois no final do episódio, quando ela libertou os prisioneiros do conservatório. Não me subestime, Belos, pois eu sou a boa bruxa Luz, filha do mundo humano, estudante do mundo dos demônios e guerreira pela paz. E assim a Luz finalmente vence o Belos, arrancando ele do coração do Titã. Então o controle do Belos sobre Boiling Isles se desfaz, e toda aquela corrupção em forma de mofo que estava se espalhando pela ilha começa a se transformar em pó. Aquele avatar em forma de dragão começa a se desfazer, e todo aquele mofo que estava espalhado se esvai. O colecionador, então, que estava segurando a casa do arquivo para ela não desmoronar, coloca ela em segurança na cabeça, no crânio do Titã. Então o colecionador cai, cansado pelo esforço que ele estava fazendo, e a Emmett caminha até ele, né? Mas ele, sem saber direito qual é a reação que ela vai ter, fica um pouco amedrontado, mas a Emmett estende a mão pro colecionador, mostrando para ele que tá tudo bem. Afinal de contas, o colecionador estava ajudando eles. Todo mundo percebeu que o colecionador se redimiu. Então eles vão pro lado de fora e observam todo o mofo do Belos se dissipando, inclusive os alunos que estavam lá em Exide, e tudo vai voltando a essa nova normalidade, agora com o Titã de Boiling Isles numa nova posição, né, com a mão erguida pro alto e o crânio, a cabeça ligeiramente levantado. É bizarro que, se a gente olha a mão do Titã com atenção, a gente vê que tem várias cidades, várias vilas que estão de ponta cabeça, né? Então, se por acaso tinha alguém lá, essas pessoas meio que
não estão mais entre nós. Diz a Dona Terrace que não tinha nenhum habitante lá, porque todos tinham ido pro Dia da União. Então vamos pensar que essa região estava inabitada e nada aconteceu com ninguém ali. Então nas ruínas do castelo, Rainy, Ida e King saem ilesos das cinzas, e perto dali a Luz observa como os restos do lodo do Belos se reconstroem lentamente na forma do Philip Witchbane, do jeitinho que ele era quando conheceu a Luz. Então numa última tentativa de enganar a Luz, o Philip expressa gratidão, falando que foi atingido por uma maldição horrível. E por isso que ele teve todas essas atitudes monstruosas, né? Porque ele tava sob influência dessa maldição. Daí tudo na cabeça dele acabou ficando distorcido e ele não sabia o que era certo e o que era errado. Mas claro que a Luz não acredita nessa ladainha dele, ainda bem, né? E uma chuva começou a cair sobre eles, né? Essa chuva ácida que tem lá no mundo dos demônios e que começa a decompor o Belos. Cada gota de chuva que cai sobre ele começa a decompor o seu corpo e ele fica implorando pelo perdão da Luz. E as gotas de chuva que caem sobre a Luz não fazem nada com ela. O poder do Titã é tão forte sobre a Luz que ela é imune a essa chuva do mundo dos demônios. Enquanto o Belos está derretendo e se desintegrando, ele desiste de fingir que é bonzinho. E ele fala que se a Luz deixá-lo morrer, ela vai ser tão má quanto as bruxas e os demônios. E que eles, os humanos, são muito melhores do que eles. Mas a Luz não se importa nem um pouquinho com o Belos, ela apenas recua, dando espaço pra Ida, pra Rainy e pro King chegarem lá e pisotearem no resto que sobra do Belos. Pois é, minha gente, o Belos morreu pisoteado como um lixo, que é o que ele é, né? Então quando o céu se abre e o sol surge novamente, a magia do Titã deixa o corpo da Luz e voa em direção às estrelas. Então a Luz volta à sua forma original, a Ida e o King pegam ela antes que ela caia no chão, e os três se abraçam e deitam na grama aliviados por finalmente tudo isso ter acabado. Então a Luz lembra da mensagem que o Titã deixou pro King, que é um recado bem simples, é I love you, que é um trocadilho na verdade, né? Como se fosse I love you, mas o Titã trocou love por love, né? Que é pão, que é algo que o King gosta de fazer, né? Ele gosta de fazer vários trocadilhos. E isso mostra tanto o amor que o Titã tem pelo King, né? Pelo filho, como o fato dele ter observado e ter conhecido o King todo esse tempo. Os três então riem juntos e relaxam, felizes por terem conseguido vencer. E bom, o desfecho de cada um dos personagens e o epílogo do episódio eu vou deixar para o próximo vídeo. Tem muita coisinha, tem muito detalhe, então tem muito ainda a ser dito nesse próximo vídeo. Acho que vai ser interessante analisar e especular cada um dos finais felizes ou não tão felizes dos personagens. Então tem muito mais ainda o que dizer, nos vemos num próximo vídeo. Beijo do Pato e tchau!